Nós estamos hoje aqui em mais um Papo Fácil, uma super satisfação. Eu estou na sede da Intel, vou falar com a Marina Queiroz, ela é Head de Incentivos para Distribuição nas Américas. Marina, consegui capturar você nessa sua estada breve no Brasil. Muito obrigado pela sua participação. Tem coisas bem legais para a gente contar aqui hoje, não é isso? Sim, sem dúvida. Flávio, super prazer estar aqui com você hoje. Estou muito feliz de poder compartilhar um pouco das iniciativas que a Intel está fazendo. E é como você falou, minha estada por aqui vão ser só 2 semanas. Então, vai ser ótimo a gente bater esse papo. Pois é. Bom, a Intel é uma empresa que dispensa apresentações. Eu sempre, no começo dos meus vídeos, peço para a pessoa falar um pouco, mas não precisa falar quem que é a Intel, né? A Intel está aí, como você já me disse, há 50 e quantos anos? A gente acho que chegamos aos 57, né? 57. Exato. Então, lá que começou, a história da Intel é muito legal, os fundadores começaram a construir os transistores, o processador. Começou com transistor, depois vieram os processadores. Começou, na verdade, com memória. Chip de Memória, é verdade. Começou Que com memória. tal? Não, muito legal mesmo. E como a gente estava conversando, né? A gente diz que a Intel colocou o silício no Vale do Silício. Exatamente, lá em Santa Clara. Onde eu Exatamente. tive a graça, a sorte de conhecer muitos anos atrás, onde era uma fábrica, hoje headquarters, escritórios, enfim. Mas, de toda forma, para a gente dar início à nossa conversa, conta para mim e para quem está nos vendo, qual é a tua área de atuação na Intel? Você esteve no Brasil e agora está morando nos Estados Unidos. Para o que você olha? Excelente pergunta. Então, eu comecei na Intel há 10 anos atrás, em junho de 2014, aqui no Brasil, em São Paulo, onde eu tinha essa incumbência de fazer a liderança de vendas de componentes, CPUs e todas essas partes que a Intel vende através de distribuição na América Latina. E aí, fui crescendo o escopo, a gente passou por algumas mudanças e acabei assumindo essa parte de incentivos para todas as Américas nas nossas diferentes interações, né, tanto do que a gente chama de dispositivos de marca, PC, servidores e tudo mais, como também seguindo aí com a parte de que a gente chama de componentes, que seriam os CPUs e as GPUs que a gente tem de marca Intel. Bom, porque agora, você citou as GPUs, a Intel casualmente está não casualmente, porque trabalha muito forte, mas está num momento muito feliz nessa área do GPU. Tem uma GPU que está bombando aí no mercado. Pois é, você viu a Battlemage, que é essa última GPU que a gente lançou o ano passado, e que está super bem posicionado no seu custo-benefício, e inclusive todas as unidades está super difícil de encontrar no mercado, porque... Tem ágil. Exato. Dizer que tem ágil. Ela tem um custo super bacana, mas ela de repente está cobrando mais porque o mercado está falando, mas vocês vão entregar daqui a pouco. Que tal? Sim, e a gente trabalha aí com algumas dessas, o que a gente chama de ODMs, né? Então a gente tem Acer e alguns outros que têm né, chips Intel dentro das GPUs deles, dessa última versão de GPUs que a gente fabricou. Bom, a gente sabe que já faz um par de anos que o tema inteligência artificial virou buzzword, né? Todo mundo falando e não é pouco. Sim. E isso trouxe algumas transformações para o mercado, trouxe algumas transformações de expectativas, né, dos usuários, das empresas, né? Então, como é, e você estava me contando antes, conversávamos antes, que existe aí uma expectativa de adoção bastante grande dessa tecnologia nos PCs. Então, eu queria que você comentasse um pouco desse momento do mercado e o que a Intel está trazendo e como ela está se relacionando com os canais para impulsionar. Sem dúvida. Bom, a Intel saiu na liderança fazendo os primeiros AI PCs já desde o final de 2023, né? E é um movimento que vem acontecendo principalmente por conta da gente ter o término do suporte do Windows 10. Então, é essencial que, sejam empresas ou seja o seu computador de casa, você tenha ele atualizado com o Windows 11, porque ninguém quer deixar de ter o suporte do Windows 10. E principalmente empresas, né? Então, todo mundo, para estar o que a gente chama de future-proof, para estar preparado para o futuro, vai querer se preparar e colocar CPUs dentro dos computadores que usa, prontas para ter a NPU, prontas para o Copilot, prontas para o Windows 11.
Então, a gente tem hoje o que a gente lançou lá atrás, que é o que a gente chamava o codinome Meteor Lake, o Arrow Lake e o Lunar Lake, que são os mais recentes lançados no final do ano passado, que são os 3 chips aí prontos para esse futuro com essas 3 engines de CPU, GPU e NPU. Não, e me parece, eu fazendo a minha análise de quem está olhando de fora, né, de jornalista, é um momento muito interessante, porque esse término do suporte do Windows 10, pessoas que foram empurrando com a barriga trocar o computador, não vai dar muito mais, porque até o Windows 11 requer um hardware, um processador acima de um certo nível, não é Sim. isso? O TPM, que é a necessidade, e principalmente para usufruir da inteligência artificial, você tem que ter lá tal do Copilot PC, que são 40 tops na NPU, né? Se você puder explicar rapidamente o que é isso, porque a grande diferença é poder usufruir da AI local, na nuvem, até um celular consegue bem. Agora, poder usufruir local é o que é bacana. Exatamente. E com esse último processador que a gente lançou ano passado, codinome Lunar Lake, que é o Core Ultra Series 2, a gente tem essa NPU que tem mais de 40 tops e os tops total desse PC chega a mais de 100 tops. Tops que são trilhões de operações por segundo, onde o Lunar Lake, ele é, assim, um divisor de águas, é uma CPU incrível, e muita gente também fala sobre a bateria, e fala, nossa, mas e a bateria? Um dos diferenciais adicionais é que o Lunar Lake, ele provê essa ganho de energia, né? Ele acaba economizando bastante energia e você consegue tranquilamente ficar o dia inteiro. Apesar que eu não sei quem vai querer ficar mais do que as 8 horas do dia de trabalho para, né? Mas é como se fosse um celular, né? Você pode levá-lo e usar pelo tempo que você quiser. Não pelo tempo que você quiser, mas o ganho ali de bateria é enorme nessa família. Bom, a gente acompanha aí essa epopeia, no bom sentido da Intel, de vir a cada ano e meio, 2 anos, né, tentando fazer valer a lei de Moore, Sem dúvida. que isso vem há tantos anos, criando coisas incríveis, multithread, múltiplos cores, chips em empilhamento no silício, então as tecnologias vão se acumulando, né? Agora, isso tudo realmente chegou num ponto muito interessante, como você falou. Agora, como é que vocês se relacionam com a indústria, né, com os grandes fabricantes? Como é que os canais, como é que vocês operam com os canais? Quais são os tipos de incentivo, já que é exatamente o teu papel? Como é que vocês fazem essa relação com os canais e os grandes fabricantes? Sim, não, excelente pergunta. E é o que eu sempre falo, né? A Intel, ela tem um papel muito único nesse ecossistema de canais, porque a gente tem tanto esse relacionamento com os fabricantes, quanto esse relacionamento de trabalhar em conjunto com os fabricantes, parcerias muito fortes, através do canal, através da distribuição, para fazer com que esse produto chegue até o cliente final, seja ele comercial, seja ele um mercado de consumo. Então, a gente tem aí esses diversos incentivos para a venda dos CPUs, para os fabricantes locais, para os integradores, né, até as empresas de nicho, as empresas focadas aí para o mercado gamer, as empresas focadas ao mercado corporativo, e também os incentivos para vendas dos dispositivos de marca, para que esses dispositivos sejam consumidos pelo mercado. Então, a gente está em todas essas frentes, né, atuando bastante fortemente. E o que eu achei interessante você me dizer que você olha tanto pelo lado do consumer quanto o lado corporativo, Sem que dúvida. são mercados que quem está distraído acha que são parecidos, mas não são não, né? Não, exato. Bom, e é por isso, inclusive, que a gente, a partir do ano passado, a gente começou a investir ainda mais na América Latina, expandindo o nosso ecossistema de distribuidores. Então, a gente tem ainda mais distribuidores na América Latina para realmente atuar mais próximo, para estar presentes em mais locais e ter cada um desses diferentes perfis trabalhando com distribuidores de sua preferência. Então, a gente expandiu o nosso ecossistema justamente porque a gente valoriza bastante o ecossistema de parceiros, o ecossistema de canais. Que fazem chegar essas novidades todas
na ponta, né? Sem dúvida. Não, a Intel, ela tem esse reconhecimento de que o canal é essencial para a gente criar escala, né? Então, a gente expandiu não só a presença deles, a quantidade deles, mas também o investimento que a gente coloca nesses canais e distribuidores, né? E me chama a atenção, eu sempre destaco isso, é uma coisa que eu acho muito importante quando se fala da Intel. A Intel, ela costuma abrir os caminhos, né? Eu, com meus cabelos brancos aqui, que não me deixam mentir sozinho, eu me lembro a Intel fazendo o estímulo do mercado de network com switch, de memória. Mais recentemente, a CSD, ela cria os standards, né, os modelos de referência, ela incentiva e depois o mercado vai e segue em frente. Exato. A Intel, talvez, se fabricar SSD, serve para fins muito específicos, mas ela lá no começo, ela estava bem atuante para dar um empurrão no mercado. Então, Sem dúvida. essa postura de pegar o facão e desbravar o mato é bem comum, né? Exato. Inclusive, outro ótimo exemplo que eu me lembro bem, quando eu comecei na Intel, a gente estava começando o mercado do NUC, que era o Next Unit of Computing, que era um mini PC, basicamente. Sim, eu me lembro disso. E era um conceito novo de ter um PC que cabia na palma da mão. E hoje em dia, esse é o novo padrão. Mobile Internet Device também teve esse também, nome, exato. E esse padrão acabou sendo standard para empresas, comércios, escritórios, laboratórios. Por quê? Porque você tem um mini PC. E hoje a gente vê praticamente todos os OEMs fazendo esses mini PCs. Eu esqueci de citar um exemplo, talvez seja o mais emblemático, do Wi-Fi. E o USB. USB, Muita gente não sabe disso, aliás, na verdade. Muita gente não sabe que o USB foi um padrão desenvolvido pela Intel, porque ele, né, se massificou, se standardizou e está aí em todos os lugares. E por último e mais recente também tem a tecnologia Thunderbolt. O Thunderbolt, que é uma evolução da USB. Exato. Baita evolução. Exato. E que permite que você rode 2 monitores ou até 3 de alta definição e coloque diversos dispositivos usando uma única porta. É mágico. Bom, a Intel tem um problemão na mão, porque eu tive o prazer de, final de 2023, visitar o Complexo Fabril lá em Phoenix, em Chandler, né? Chandler, Arizona, exato. Chandler, Arizona. É absolutamente de cair o queixo, um lugar imenso, múltiplas edificações, laboratórios, muitas plantas fabris. Sim. Acontece, por que eu falei que é difícil? Constrói uma fábrica que ela vai operar por 2, 3 anos, depois tem que derrubar e fazer outra, porque muda a tecnologia. Então por isso que eu falo, então é um tratorzão, literalmente. Ela derruba a fábrica, quando ela fica obsoleta, faz outra e esse moto contínuo, né? Sem dúvida, não. E esse é o grande business da Intel, né? A gente quer fortalecer os nossos 2 grandes negócios, que é ter o produto de liderança e ter o processo fabril de liderança. Então, a gente segue investindo nesses 2 e segue crescendo nesses 2 também. Inclusive, na parte de Foundry, você deve ter visto recentemente na mídia que a gente tem grandes empresas aí testando os nossos chips feitos pelo Foundry, onde a gente vai hoje a gente já oferece para o mercado, para muitos competidores nossos, inclusive. Tal da competition, Exatamente. Né? Ou seja, eles projetam e vocês produzem para eles. Exatamente. Porque o nível de investimento para essas fábricas, por conta disso que eu falei, e o ambiente ultra-hospitalar que tem que ser lá dentro. Sim, a gente fala... É engraçado, compartilhando um pouco demais. Agora, nos banheiros da Intel, a gente tem escrito que nós sabemos fazer salas limpas. E é verdade, porque a sala onde é feito o chip tem que ser... Ultra-hospitalar, exatamente. Não, fantástico. Bom, para a gente, nosso tempo já foi, mas eu não posso deixar de te perguntar, né? O que você veio olhar no Brasil nessa tua visita, na sua breve visita aí? Sim. O que você está desenvolvendo? Qual é a tua missão nesse momento aqui no Brasil? Bom, aqui no Brasil, 2 coisas. Primeiro, garantir, né, que é sempre bom ter alguém que fala o nosso idioma, né? Além dos nossos executivos lá da corporação, então conversar com os parceiros, entender como é que está o mercado, mas mais do que tudo, eu vim participar de um projeto muito legal
de um livro que conta, chama-se TI de Salto, onde... eu vi no seu LinkedIn. Exato. Muito legal. Sim, então eu participo do TI de Salto e agora a gente está lançando um livro que tem a história de 100 mulheres. Muito bom. Sim, Muito e aí eu participo dele, o lançamento do livro é agora, no próximo sábado, e eu estou super animada de participar desse livro, poder compartilhar um pouco da minha história, né, de como eu comecei, eu nasci lá em Santos, e aí eu vim aqui para São Paulo, trabalho aqui na Intel, eu trabalhei em outras grandes corporações, e acabei indo para os Estados Unidos, que foi uma oportunidade incrível que a Intel me propiciou, e que eu sou muito grata, então foi isso que eu vim fazer. Não, fantástico, uma super oportunidade. Eu não te conhecia pessoalmente, já tinha, acho que cruzado com você no LinkedIn, ou lido alguma matéria, alguma coisa relacionada a você. Super obrigado por me receber aqui na casa de vocês. O café é ótimo. Obrigada. Um cafezinho ótimo. Eu venho com frequência aqui para a Intel, espero poder voltar. Quem sabe, num retorno seu, a gente volte a falar sobre mais coisas. Exatamente, vamos falar de todas as grandes conquistas dos nossos canais e distribuidores aqui na América Latina. Vai ser um prazer te receber de novo. Super bom, muito obrigado. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com a Marina Queiroz. Ela é head de incentivos para distribuição nas Américas. Não é só Latina, não, é a América inteira. Obrigado, Marina, que a gente possa voltar a conversar. Eu que te agradeço, Laura. Não demore muito. Sem dúvida, até a próxima.